Pessoal, eu estou desenvolvendo então uma playlist sobre funções. E agora nessa sequência eu vou fazer o esboço de gráficos que representam algumas funções e uma análise sobre os mesmos. Se for o seu caso de ainda não conhecer a função primeiro grau, a função quadrática, exponencial, logarítmica, função modular, enfim, porque é uma sequência normal do estudo das funções, você acompanha comigo a resolução que você vai ter condição de entender. O que eu tenho aqui, pessoal, é uma função do primeiro grau, y igual a menos 3x mais 2. Eu posso colocar no lugar do y f de x. Significa a mesma coisa. Então eu coloquei y é igual a menos 3x mais 2. Isso aqui é do primeiro grau. Para a gente desenvolver um gráfico, um esboço de um gráfico de uma função do primeiro grau, nós precisamos de dois pontos. Um ponto nós vamos encontrar pela raiz. Então esses conhecimentos são importantes, se você não tem, você vai começar a desenvolver. Como é que a gente encontra a raiz de uma equação do primeiro grau? A gente pode encontrar pela fórmula. Como é do primeiro grau, só tem uma raiz. Então a gente pode dizer que x, pela fórmula, é igual a menos o b sobre o a. Nessa função do primeiro grau, a é o termo que acompanha o x, então é o número que está na frente, e b é o independente. Nesse caso aqui eu tenho 2. Se não aparecesse nada, seria 0. Tá? Então, isso é A e isso é B. Não vou entrar em detalhes agora, porque você vai ter uma sequência depois. X é igual a menos B. Isso aqui é o B. Então, como tem mais 2 pela fórmula, então tem negativo, fica menos 2, fazendo o jogo de sinal. E o A é o menos 3. Claro que essa divisão aqui vai dar uma resposta positiva, né? Porque eu estou dividindo sinais iguais. X é igual a 2 sobre 3. Essa é a raiz. X é igual a 2 sobre 3. Deixa eu apagar esse igual aqui. Eu pus a resposta aí embaixo. Então, essa é a raiz. Só tem uma raiz porque é do primeiro grau. Então, x, 2 sobre 3. O y para a raiz é sempre zero. Em qualquer função. Qualquer equação. Se eu tenho um x, o y é zero. Você vai entender daqui a pouco. Então, isso é um ponto. Eu só preciso de mais um. Então, eu vou chutar um número aqui para o x. Vou chutar o número 2. Então, vou chutar o número 2. Então, no lugar do x, agora vai entrar o 2. E eu vou encontrar um y. Porque é assim. Ó. Y é igual a menos 3x mais 2. Então, eu vou chutar um x. O que eu resolver aqui é o y. Vai entrar aqui. Então, y é igual a menos 3, chutei o número 2, mais 2. Então, vamos ter menos 6 mais 2. O y é menos 4. Então, menos 4. Isso aqui são pontos. Eu vou até pôr um parênteses aqui para você entender. Como normalmente os pontos são apresentados assim. É sempre x e y. X e y. Então, está resolvido. Com esses dois pontos, eu vou montar o gráfico. Então, aqui está o plano cartesiano. O eixo x, o eixo das abscissas, o eixo y, o eixo das ordenadas. Vamos colocar esses pontos aqui. 2 sobre 3 é x e 0 é y. 2 sobre 3, pessoal, é uma coisa... é 0,6, né? Uma dízima periódica. 0,666. Então, vai estar mais ou menos aqui. Se eu disser que aqui é 1, ele vai estar aqui. Ó. Tem que passar aqui. Ó. Tem que passar aqui. Isso é uma função do primeiro grau, consequentemente, a sua representação gráfica é uma reta. E o gráfico sempre passa nesse valor aqui, ó, o chamado termo independente, que não tem letra, mais 2. Então, no plano cartesiano, para cima é tudo positivo no eixo y, para baixo é negativo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 2. É aqui, ó. Então, ele vai passar aqui, ó. Já está pronta a reta. Mas eu chutei mais um ponto aqui, né? Esse ponto é 2 e menos 4. Então, quando o x é 2, o y é menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, é alguma coisa aqui.
vamos traçar essa reta aí. Então, pessoal, aqui está. Deixa eu destacar para você esses pontos aqui, para você ir se familiarizando com isso. Esse ponto aqui, ó, não vou dar nome para eles, é o x que vale 2 e o y que vale menos 4. Essa é a coordenada. Esse ponto aqui também eu vou marcar. Esse ponto está sobre o eixo y. Quando um ponto está sobre o eixo y, o seu x é sempre zero. Então, esse ponto aqui é 0 e 2. 0 para o x, 2 para o y. Esse ponto aqui, esse valor aqui para o y, a gente sempre ganha no exercício, porque já vem aqui. Ó. O gráfico vai sempre passar naquele valor ali, independente, no eixo y. E aqui também, ó, esse aqui é a raiz, ó, 2 sobre 3. Eu vou deixar assim, não vou resolver, fazer a divisão. Então, esse ponto aqui é um x que vale 2 sobre 3 e o y, a imagem, é 0. Tá? É bem aqui, ó, cortando o eixo x. A raiz sempre corta o eixo x. Nesse caso é do primeiro grau, só temos uma raiz. Vamos fazer agora um rápido estudo sobre esse gráfico aqui. Em primeiro lugar, essa função ela é decrescente, porque o a, que é esse valor que aparece na frente do x, ele é negativo. Então o gráfico fica sempre assim. Se fosse crescente, o gráfico faria assim. É o contrário. Então eu vou escrever que y é o nome da função, é decrescente. O que eu posso marcar aqui também? O domínio dessa função. Nós resolvemos uma função no campo dos reais. Essa função aqui, o seu domínio não tem restrição. Então, o domínio são todos os números reais. Qualquer número real aqui, nós podemos utilizar. Porque essa reta vai para o mais infinito e para o menos infinito. A imagem. Coisa importante. Imagem da função. A imagem da função também vão ser todos os números reais. À medida que eu vou usando o x aqui, eu vou chegando no gráfico ali. E ele tem correspondente como imagem no eixo y. Eu disse para vocês agora há pouco que essa função aqui é decrescente. Y menos 3x mais 2 é decrescente. Por que é decrescente? Porque à medida que eu aumento o valor de x, a imagem vai ficando cada vez menor. Deixa eu fazer para você uma pequena amostra. Olha, quando o x é 0, eu tenho essa imagem aqui, ó, 2. Se eu aumentar um pouquinho, indo para a direita, eu estou aumentando o valor de x, porque é 0, 1, 2, 3. Isso aqui vai para o mais infinito. Então, à medida que eu aumento aqui o valor de x, se eu pegar, por exemplo, 0,5, vai estar aqui, ó. Vai bater aqui e vai rebater aqui. Aqui o y já é menor que 2, que está voltando para o 0. Se eu pegar um 2, por exemplo, ó, eu vou vir até aqui. Ó. Eu vou ter uma imagem aqui. Ó. Essa imagem já está abaixo do 0. Então, eu estou aumentando o valor de x e está diminuindo o valor de y, que representa a imagem. Por isso é decrescente. Na função crescente, a ideia é o contrário. Tá? Vamos a esse outro exemplo, pessoal. Desenvolver o gráfico e fazer um estudo sobre essa função. Y é igual a x² mais 2. Primeiro passo, eu vou encontrar as raízes. Se houver. Quando nós temos uma equação incompleta, nós não precisamos fazer básica. Nem mesmo soma e produto ou outra forma para encontrar as raízes. Basta isolar x². Então eu vou copiar aqui. Ó. x² eu vou isolar por o igual. Como é mais 2, vem para cá. Menos 2. E agora vamos tirar uma raiz. Olha o que vai acontecer aqui. Nós vamos tirar uma raiz de menos 2. Por que é raiz quadrada de menos 2? Porque esse expoente é 2. Para ele desaparecer daqui, aqui é potência, ele tem que passar para o outro lado, representando uma radiciação. É o contrário. Só que deu raiz quadrada de menos 2. Não existe raiz quadrada de menos 2. Porque se eu digo raiz quadrada, eu tenho que dizer um número
que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá o que está dentro do radicando. E não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá resultado negativo. Então não existe raiz. Nesse caso nós não vamos ter raiz, mas vamos ter gráfico. Bom, agora vamos então, para formar o gráfico, criar uns pontos aqui. Vamos chutar um x valendo 1, menos 1, 2, menos 2. E vamos encontrar o valor y em cada caso. Então, eu vou copiar novamente aqui, ó. Y, estou copiando isso aqui. Y é igual a x quadrado mais 2. Então, o que eu resolver aqui vai ser y. Agora eu vou substituir 1. 1 ao quadrado mais 2. Sempre que der fazer de cabeça, nós vamos fazer. 1 ao quadrado é 1, mais 2, 3. 3. Então, vamos formando esses pontos aqui. Agora vamos mudar. Vamos pegar o x valendo menos 1. Então, y é igual, substituindo ali direto, ou aqui, menos 1 ao quadrado mais 2. Isso também vai dar 3. Por quê? Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, porque o expoente é par. Então, 1 positivo mais 2, 3. Então, chegamos aqui no 3. E o próximo, vamos pegar o 2. Y é igual, jogo 2 no lugar do x, ao quadrado, mais 2. 2 ao quadrado é 4, mais 2, 6. Se você está um pouco atento, você já sabe o que vai acontecer com o próximo. Agora vamos pegar o menos 2. Então, joga aqui menos 2 no lugar do x. Menos 2 ao quadrado, mais 2. Isso também vai dar 6, porque menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, porque o expoente é par. 4 mais 2, 6. Então, são os pontos que nós vamos usar. Não precisava fazer isso. É só para lembrar aos iniciantes de como se representam os pontos. Então, agora vamos esboçar o gráfico. Vamos, então, marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. X e Y, abscissa, ordenada. X valendo 1, está aqui. Ó. X valendo 1, o meu Y vale 3. Então, vamos procurar um Y valendo 3. 3 está aqui. Ó. Então, esse é o ponto 1 e 3. Y valendo menos 1. Menos 1 está aqui. Ó. Nós também temos um Y valendo 3. É a imagem. Tá? No eixo Y, nós marcamos a imagem. Para o x valendo menos 1, a imagem também é 3. Esse é um exemplo de função par. E x valendo 2, está aqui. Nós vamos ter um y valendo 6. 4, 5, 6. 6 vai estar mais ou menos aqui. Um x valendo menos 2, está aqui. O y também vai ser 6. A imagem também vai ser 6. É bom ir gravando isso aí. Tá? E agora eu vou tentar fazer essa curva. Ela vai passar aqui, mas aonde ela vai ter o seu menor valor? É isso aqui. Ó. E numa equação do segundo grau, isso aqui é chamado de C. É o termo independente, que não tem x. Então, ele determina aonde o gráfico passa no eixo Y. Então, vai ter que passar aqui. 1, 2. Então, ele vai fazer essa volta aqui. Deixa eu destacar e depois eu marco tudo para ficar bem visível. Claro que não está perfeito, é apenas um esboço. Então, vamos reforçar aqui. 1, o Y é 3. x2, o Y é 6. Quando x é menos 1, também a imagem é 3. E quando x é menos 2, nós também chegamos no 6. Então, aí está o gráfico. Bem, vamos fazer um estudo sobre o domínio. Essa função também não tem restrição. O domínio pode ser todos os números reais, porque eu posso usar qualquer valor de x aqui. Esse gráfico vai para o mais infinito.
Domínio. A imagem. Agora vamos ficar atento à imagem. A imagem dessa função. A imagem dessa função vai começar aqui no 2. A imagem é a projeção do gráfico no eixo Y. Então, como ele começa aqui no 2, é evidente que só vai ter imagem daqui para cima, para o mais infinito. Então, eu posso escrever que a imagem é um Y que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse Y só vai ser maior ou igual a 2. Não tem nada para baixo. Outra coisa que eu posso marcar é o seu crescimento e decrescimento. Eu posso colocar isso aqui também para você. Olha, à medida que eu vou aumentando, no exercício anterior eu comentei, à medida que o x vai crescendo, se a imagem também for crescendo, essa função é crescente. Se acontecer o contrário, ela é decrescente. Aqui nós temos duas situações. Tem intervalos crescente e decrescente. Olha, quando eu pego um x valendo menos 2, eu cheguei na imagem 6. Com o x valendo menos 1, agora eu tenho a imagem 3. Olha, indo para a direita, o x está crescendo. Eu estou saindo de um negativo para um menos negativo, até chegar no zero e depois passar para a parte positiva. O x está crescendo. Cresceu o x, diminuiu a imagem. Cheguei no zero, a imagem é 2. Agora, 1, a imagem é 3. 2, a imagem é 6. Então, à medida que eu estou aumentando aqui, está aumentando a imagem aqui. Então, essa função é decrescente até aqui e depois passa a ser crescente. Então, eu posso escrever assim, que a função y, vou pôr aqui porque é uma sentença, y é decrescente para x, antes do x igual a zero, ela é decrescente. Para x menor ou igual a zero. E a função y é crescente para x maior ou igual a zero. Tá aí, pessoal. Fizemos um vídeo em que a gente analisou, depois de fazer o esboço de dois gráficos, a gente fez uma análise. É importante você ter esse contato aí no estudo das funções. Eu vou voltar na sequência com outros exemplos. Dê like para o vídeo, compartilhe o material, se inscreva no canal Matemática Já. Tchau!